Olá, meu irmão, minha irmã, estamos nós aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Quando foi a última vez que você falou do Evangelho para alguém? Que você evangelizou alguém? Não estou perguntando quando foi a última vez que você discutiu sobre filosofia religiosa, nem a última vez que você chamou alguém para ir para a igreja ou para uma atividade da igreja. Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Evangelizar é falar de Cristo. O Evangelho proclama Cristo Jesus. Cristo é a boa nova. O Evangelho quer dizer isso, a boa notícia. Quem é a boa notícia? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é aquele que pode nos resgatar da condição de perdidos, de afastados da presença de Deus. Foi ele que levou sobre si os nossos pecados e por meio dele nós somos reconciliados com o Pai. Quando foi a última vez que você falou de Jesus Cristo para alguém? Quando foi a última vez que você evangelizou alguém? Se você não tem falado do Evangelho, se você não tem proclamado o Evangelho, a gente precisa pensar: por que você não tem proclamado o Evangelho? Então vamos considerar algumas possibilidades que têm te impedido, que você não tem considerado, que na verdade são elementos limitadores para que você cumpra o seu papel. Primeira coisa que eu quero pensar junto com você, a não compreensão do que é ser igreja. A não compreensão de que Deus, desde a eternidade, traçou um plano salvífico, redentivo, para que no tempo e no espaço, pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela ação do Santo Espírito, você fosse encontrado. E, uma vez encontrado, retirado do império das trevas, pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo Jesus. E uma vez salvo em Cristo Jesus, agora você é parte integrante de um corpo. E como tudo que Deus faz tem intencionalidade, Deus tem um propósito com a sua salvação. E este propósito não é definitivamente a sua salvação como ponto final. A sua salvação é para o louvor da glória de Deus. Por isso ele te salvou, não para em última instância te agradar, até porque nós não fizemos nada para que merecêssemos ser agradados. Ele nos fez isso por misericórdia e graça. E qual a intenção de Deus? O louvor da sua própria glória. E a questão é, como nós glorificamos a Deus? Com a missão que ele deu à igreja. Então, se você não tinha entendido o que significa ser igreja, a partir de agora você é indesculpável. Você foi salvo pela ação de Cristo Jesus, uma definição de Deus no tempo e na história, e te alcançou e te resgatou de onde você estava, te tornando filho, promovendo a reconciliação para que você tenha um propósito na sua vida, glorificar a Deus. E como você faz isso? Proclamando o Evangelho. Então agora você é indesculpável com relação a isto. O outro impedimento que nós podemos observar e que muitas vezes nós não assumimos, é que nós não pregamos Cristo, é porque nós não vivemos Cristo. Porque o viver Cristo implica em renúncia, em santificação. E uma vez que nós entendemos o que significa ser igreja, e agora nós vivemos um processo de santificação, ou seja, sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, pulsa no nosso peito, arde em nossas veias. A nossa boca não consegue ficar calada. Precisamos falar do que aconteceu conosco, como Pedro disse. Como eu posso deixar de falar o que nós temos ouvido e visto? É isso que você fica sentindo. Há uma necessidade urgente de falar acerca do seu Senhor, do seu Salvador, aquele que te encontrou. Lembra aquela mulher que foi no poço de Jacó, samaritana, e ela, naquela conversa de Jesus, ela reconhece, ainda não muito claro, que ele era o profeta de Deus. E o que ela faz? Ela larga o cântaro e sai para a cidade, na região de Samaria. Para quê? Para anunciar que ela havia encontrado o profeta de Deus. Não foi assim também com André, irmão de Pedro,
ao ouvir falar de Cristo junto com João, ele não resiste, ele sai correndo e precisa se encontrar com Pedro, para dizer a Pedro: olha, eu encontrei aquele que nós aguardávamos, nós encontramos Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Aquele que tem um encontro com Cristo, sente a sua vida transformada, e agora ele precisa falar de Cristo Jesus. Você não passou de uma religião ou alguém que não tinha religião para ter uma outra religião. É muito mais do que isso. Você teve encontro com o próprio Deus, Criador de céus e terra. Ele foi revelado a você pela ação do Santo Espírito. E agora você não consegue mais não falar dele, viver nele. Então talvez a gente não fale do Evangelho porque a gente vive uma vida de pecado. Porque ele nos autorizou a fazer isso. Ele nos delegou a sua missão, para que nós fizéssemos isso, para que nós proclamássemos o reino, onde ele é o rei, Cristo Jesus. Então, primeiro, talvez você não soubesse o que era a igreja, agora você sabe. Talvez você não entenda, não tivesse percebido que a sua vida fria, longe de Cristo, a convivência natural com o pecado, que tem impedido que você sinta o ardor, a vontade, a autoridade de falar de Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. E o terceiro motivo é porque talvez você ache que isso é um papel para algumas pessoas, para os profetas, para os sacerdotes do Antigo Testamento, para os apóstolos, para os pastores, para os evangelistas. Mas eu quero que você fique atento ao que Paulo vai falar a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler só um trecho. Portanto, Paulo está falando com Timóteo, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Perceba como tem a ver o que nós falamos. Se fortaleça em Cristo Jesus. Aproxime-se de Cristo, afaste-se do pecado. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que ele está dizendo? Proclama o Evangelho para que outras pessoas proclamem o Evangelho, para que outras pessoas proclamem o Evangelho. Esse Evangelho que chegou até mim, até você. Ou seja, você precisa abrir a sua boca e ensinar a outras pessoas. Mas talvez você ainda esteja pensando, não, Paulo está falando a um jovem pastor Timóteo. Suporte comigo os sofrimentos, porque sempre precisa renúncia, como bom soldado de Cristo Jesus. Olha a figura que Paulo vai usar. Timóteo, assim como Paulo, é um soldado de Cristo Jesus, chamado para uma missão. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, nós não somos cidadãos comuns. Nós somos parte agora de um exército que não vive para guerrear com armas, mas para proclamar o Evangelho, a esperança que é Jesus Cristo. E talvez, mais uma vez, você esteja pensando, é para Timóteo. E ele continua dizendo, usando uma outra figura, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E aí, mais uma vez, você esteja pensando, Timóteo está aprendendo de Paulo, a lei, a palavra de Deus, a palavra apostólica, para seguir os propósitos de Deus estabelecidos na sua própria palavra. O que devemos proclamar e quem devemos proclamar? E quem deve proclamar? E aí você deve continuar pensando, isso é para Timóteo, é para Paulo, para apóstolo, para evangelistas, para profetas, sacerdotes. Isso não é para mim. Mas, na verdade, isso é um equívoco. Esta é uma ordem dada a Cristo, uma ordem dada a Paulo por meio de Cristo Jesus e repassada a Timóteo como aqueles que são os representantes, os líderes da igreja. Como também Pedro se sentiu, assim também como eu me sinto. Mas estes apóstolos, profetas, pastores, recebem esta incumbência para que a igreja olhe para os seus líderes e faça a mesma coisa. Ou seja, esta não é uma função específica para um grupo que vai cumprir uma determinada tarefa. Essa é uma missão de Deus outorgada à igreja de Cristo Jesus.
E se você teve um encontro salvífico com Cristo Jesus, você deve procurar viver Cristo Jesus. E se você é igreja, e você já sabe o que significa ser igreja, então você não tem saída. Você precisa cumprir, viver segundo a regra, segundo aquele que te alistou, aquele que te incluiu como um bom soldado de Cristo. Você está sendo convocado. E eu quero dizer uma coisa muito clara para você. Olha para mim, por favor. Se você não proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, a sua vida continuará incompleta, porque o propósito para o qual você foi chamado não estará sendo cumprido. Você estará indesculpável. Você precisa proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Você foi salvo para isso. Você foi alistado para isso. E existem regras nesse negócio de Deus, estabelecido pelo próprio Deus, porque a missão é dele. E ele ordena que a sua igreja faça discípulos. Não os apóstolos, não os pastores, não os evangelistas, mas todos que compõem a igreja de Cristo Jesus. Você precisa proclamar o Evangelho. E eu continuei batendo no microfone, no último vídeo eu falei que não ia fazer mais isso. Talvez muito do não significado da sua vida, você acha que é o seu trabalho, é o seu casamento, é o seu relacionamento, porque talvez você tenha abandonado aquilo que um dia você começou. Talvez você não tenha iniciado aquilo que você precisa iniciar. Talvez não seja o problema do seu trabalho, o seu relacionamento, a sua questão financeira. É porque, como igreja, você não tem cumprido o seu papel. Por isso a sua vida está sem propósito. Porque você não entendeu o motivo pelo qual o Senhor te salvou. Para que você seja proclamador do Evangelho de Cristo Jesus. Não proclamador de religião. Não proclamador de uma denominação. Proclamador de Cristo Jesus. Vamos juntos. Jesus Cristo falou para os seus apóstolos mais de uma vez que os campos estavam branquejando, que os campos estavam brancos, prontos para a colheita. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram e ele veio. E nós sabemos que ele veio. Agora precisamos anunciar ao mundo que ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas um dia voltará. Que Deus te abençoe e que você entenda que você tem uma missão a cumprir. Pare de justificar a sua falta de tempo, os seus compromissos. Eu quero dizer que não foi para isso que o Senhor te salvou. Não estou dizendo para você abdicar daquilo que você precisa fazer. Não, eu estou dizendo que existe algo mais importante. A proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Você não tem feito isso? Então todas as outras coisas vão se tornar, se já não se tornaram, insignificantes na sua vida. Fica com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.